Fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Que prazer ter vocês aqui no canal. É muito importante. Eu vou começar a trazer mais conteúdo, mais crescimento para a gente crescer junto na palavra de Deus nos próximos meses, nos próximos tempos aí, semanas. Hoje o assunto é muito importante e, amados, é um estudo, tá? Então o objetivo aqui é realmente nós estarmos junto, conectado, estudando da palavra, crescendo junto. Não é uma mensagem, não é um vídeo motivacional, tá? O objetivo não é te fazer chorar, se emocionar, massagear o ego, mas é gerar temor, tá? Esse é um vídeo que é para gerar temor. Se eu assim conseguir passar essa mensagem que eu recebi do Pai, então terá sido bem sucedida. Amados, a nossa base hoje dos nossos textos, né, está em 1 Crônicas, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Nós vamos estudarmos um pouco sobre a descendência de Judá, tá? Os filhos de Judá, o pecado, né, a consequência de não estar submisso, não estar debaixo da vontade de Deus, né? Não ter Ele como seu único Senhor. Então resulta em várias consequências e é o que todo o povo de Israel acaba sofrendo por conta do pecado de alguns homens aqui, tá? Então a gente vai passear pela palavra, né? Esse vídeo talvez fique um pouco grande, mas se você tem vontade de aprender da palavra, você precisa se desacostumar a ver vídeos curtos. Eu sei que é muito interessante, é muito bom você ir lá 10 minutos, 8 minutinhos, rapidinho, papa. Mas quando a gente quer aprender realmente, quer examinar as escrituras, eu vou ler os textos com vocês, nós vamos examinar o texto, versículo por versículo, vamos ir a fundo. Então isso exige tempo, isso exige interesse, né? E é uma coisa que só quem realmente quer pode ter. Né? Quem está disposto a ali gastar o seu tempo. E vai ser de crescimento. Segundo texto, Gênesis 38, do 1 ao 30. Terceiro texto, Josué do 7, verso 1 e Josué 22, do 10 ao 34. Provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhos, tá? Infelizmente vocês conseguem me ouvir e é isso que é o importante. Então nós vamos começar a nossa introdução lendo o texto base que está em 2 Crônicas. Lá então, amados, descendentes de Judá. Eu começo no verso 3. Os filhos de Judá, Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Bate-Suá, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Olha só. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Ramou. Os filhos de Zerá, Zinri, Etã, Emã, Calcou e Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carme, Acar, o perturbador de Israel, que pecou nas coisas condenadas. Então aqui a gente tem Judá, né? Tem 5 filhos. 3 desses filhos são filhos de Bate-Sua, a sua primeira esposa, a cananeia, tá? Depois, Judá vai ter mais 2 filhos, que são Pérez e Zera, ok? Que ele tem com a sua nora, a mulher do seu filho já falecido, tá? Olha só, os filhos de Zera, que eram filha de Judá, geram Zinri, ok? Zinri, filho de Zera. Zinri, ele gera os filhos de Carme, né? Carme, filho de Zinri, gera Acar, que é considerado o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Então a gente vai analisar que é o primeiro que morre porque foi mau aos olhos do Senhor, Onã, que vai morrer, ser morto também pela mão de Deus, e Acar, o perturbador de Israel. São esses 3 personagens, juntamente com, claramente, Judá, né? E a sua nora ali. A gente não vai focar muito na esposa, que é Bate-Sua, a gente vai focar na nora. Então, para a gente compreender todo esse contexto, a gente vai precisar entender a história.
E é para isso que a gente vai para Gênesis 38, amado. E aqui nós vamos compreender todo o contexto dessa história. Vai parecer aos teus olhos, primeiramente, uma novela. E realmente parece, né? Mas ela é uma história muito poderosa, reflete a ação de Deus mediante o abandono do senhorio de Deus. Ok, amados? Dele ser o único Senhor. Vamos lá então ao texto. Eu vou até tomar um golinho de chá aqui, rapidinho. E agora nós continuamos. Tá lá. 38:1. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira, a quem ele vai fazer uma grande amizade com Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, a sua esposa. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Aqui está resumido o nome dela, ok? E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou o primeiro filho, tá? Tornou a conceber e deu à luz a um filho, a esse deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Essa mulher que vai ter uma filha com o próprio sogro. Nós vamos compreender. Tamar, então, é a esposa que Judá escolhe para o seu filho porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Ou seja, não era um homem submisso. A gente não sabe exatamente o pecado, a gente não sabe exatamente a ação, mas pelo que a gente vê o contexto, eram várias das suas ações. Né? Ele não se submetia ao Deus único. Então, consequente disso, a palavra aqui diz que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, o seu segundo filho: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Então existia ali um cumprimento de uma lei que era o levirato. Essa lei era o que, amados? Era que se o seu filho morresse sem deixar descendência, então o seu filho mais novo, o outro filho, deveria possuir essa mulher e ter um filho com ela. Esse filho não seria considerado desse filho que coabitou com ela, mas sim do falecido, para continuar a descendência. Então essa era o mandamento e era a lei ali para que não se perdesse a descendência. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Olha só, Onã sabia que o filho não ia ser dele, segundo a lei. Ele não ia poder criar esse filho como seu filho. E o que ele fazia, a atitude que ele fazia, era o desrespeito, o descumprimento desta lei, a lei do levirato. Então, no momento que ele tinha relação com a mulher, ele não coabitava com ela, mas ele despojava ao chão ali, né? Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, porque era um descumprimento de uma lei de descendência, né? Pelo que também a este fez morrer. Ou seja, Onã, por descumprir a lei do levirato ali, ele desagrada a Deus, porque ele não honrou o seu pai, não honrou a lei dada. Então, perante isso, Onã morre, ok? Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, porque ele era muito jovem ainda para coabitar, né? Ou seja, ia sendo passado de filho para filho até que esse filho, nesse caso, por exemplo, aqui no caso, Onã morre, então o outro filho possuiria, né, Tamar. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. Consolado Judá subiu ao tosqueadores de ovelhas em Timna. Ele e seu amigo Ira, o adulamita, aquele amigo que ele fez lá no começo, quando ele conheceu a sua esposa. Então eles subiram, né, aqui para os tosqueadores de suas ovelhas. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem
e ela não lhe fora dada por mulher. A promessa que Judá fez a Tamar do seu filho, né, quando ele crescesse, coabitar com ela, não se cumpriu. Então o que ela fez? Ela ouviu falar que o sogro estava indo para aquela cidade, e na entrada da cidade ela ali se colocou. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitar comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz alguma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não o achaste. Ou seja, ali a Judá tentou fazer o pagamento que tinha sido combinado, porém ela desapareceu com aquilo que ele tinha deixado para ela como ali uma segurança do pagamento. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. A tradição daquela época era realmente, que a mulher, a viúva, ela deveria morrer fiel ao esposo ou ao falecido. E aqui, de repente, então, amados, ela aparece grávida. E o preço deste pecado de adultério, era justamente ser queimada ou apedrejada. O que acontece aqui também que a gente pode ter em consideração é que havia o único homem que podia tê-la, que era ali o filho, o terceiro filho de Judá. Porém, ele não a entregou. Então, é por isso que ficou essa. Ela não teve filho com esse terceiro filho, então foi considerado um adultério. Por quê? A única possibilidade dela seguir a linhagem, como eu havia dito, era possuindo o seu irmão, e o seu irmão, o primeiro filho, seria filho descendente do primeiro, do falecido. Ok, irmão? Por isso, então, aqui, que foi considerado um adultério. O único homem a fim de possuí-la era o filho dele, de Judá. E, tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem que são nestas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Ou seja, aqui ela entrega, olha só, o pai da criança que eu estou carregando é os donos disso. Todo mundo sabia ali que aquilo ali pertencia a Judá. E Judá diz: mais justa é ela do que eu, porque eu prometi a ela dar o meu filho, Selá, e não dei. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atuou um fio encarnado, e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Ou seja, aqui se cumpre os outros 2 filhos de Judá na somativa de 5, que é da onde vai surgir o personagem que a gente vai entender agora, que é Acar. Ok, amados? Então a gente tem aqui uma introdução da história dos 5 filhos de Judá. Os 3 com a sua primeira esposa, os 2 com a sua nora, sem ele saber, por conta ali
de todos os acontecimentos, dele não ter cumprido a promessa de entregar o seu filho para continuar a descendência do seu primogênito. E ali aconteceu que ela, a ponto, né, no momento que ia ser morta, aquilo que ela tinha ficado como prova, que ele era o pai, então ele precisa assumir, né? E aí tem os 2 filhos, que é da onde vai começar toda uma iniquidade e um preço que Israel pagou por conta dessa iniquidade. A gente percebe que os 2 filhos primeiros ali, né, de Judá, eles se corromperam, eles não agradaram a Deus. Provavelmente eles não tinham a visão de Deus como o único e suficiente Deus, o único Senhor. Isso desagradava muito a Deus, né? Porque ele se corrompeu com outras culturas pagãs de anjos caídos. Então a probabilidade desses homens não terem honrado a Deus como o único e suficiente Salvador, porque Deus sabia que era o único que poderia prover, né, para os seus servos aquilo que realmente eles necessitavam, de todos os ângulos espirituais, né, desde carnal, comida, tudo que eles serviam ali, no caso ali, eles necessitavam. Então a gente tem essa introdução, ok, amados? Agora nós vamos ver que Onã, ele também morre assim como o primeiro. E a linhagem, a gente vai voltar aqui para a linhagem agora, amados. Vamos voltar ali para 1 Crônicas 2. E a gente tem agora dessa linhagem, a gente já viu um início, uma raiz ali de não reconhecimento, provavelmente, como eu acabei de falar, do senhorio de Deus, do único Senhor, do único provedor do povo de Israel. Por conta disso, por conta dessa corrupção, se entregaram a pecados, provavelmente criaram altares, que é o que a gente vai ver aqui, para outros deuses. E desta linhagem agora a gente tem aqui os filhos de Pérez, ok? Que foi ali o filho que Judá teve com a sua nora. Dos filhos de Zera, a gente tem Zinri, de Pérez, Esrom e Ramul. Dos filhos de Zera, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Darã, tá? Zinri, amados, é a nossa linha que nós vamos continuar. Porque de Zinri, pai de Carme, que sai este homem aqui que a gente analisou, amados, o texto que serve, por exemplo, assim, este homem é o homem perturbador de Israel, que é Acar, tá? Então, ele era o perturbador de Israel que pecou nas coisas condenadas. Uma coisa que Deus condenava com toda a clareza era você se prostrar diante de outros deuses, era você criar altares para outros deuses, era não conhecer, né, o poder e a honra que somente Deus merecia, né, o poder, né, a honra, toda a glória, todo o poder que Deus somente, unicamente merecia. Então esse era o pecado mais condenado no Antigo Testamento, era a prostituição, era se corromper com falsos deuses. Amados, agora nós vamos para Josué capítulo 7, verso 1. Vamos falar sobre Acar, sobre esse pecado que parece que tem origem desde e é algo que Deus tanto condena, ok? 7:1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Existiam coisas que eram coisas condenadas, ok? Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerã, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Você trazer para dentro da casa de Israel culturas pagãs, né, que foram originadas pelos anjos caídos, ensinadas pelos anjos caídos, a fim de destruir o povo. Então essas coisas eram coisas condenadas, você se prostrar diante de outros deuses, né, criar a imagem de escultura, tudo isso para Deus era condenável, era algo que tirava totalmente o coração limpo e puro do povo que foi escolhido para Deus o servir em todo o tempo, para Deus ser o provedor, o Senhor, ok? Então aqui, Acar, ele prevaricou. Amém, amados? Agora nós vamos compreender
todo o contexto do caos que é gerado por nós nos contaminarmos com as coisas desse mundo, com a confiança nas coisas desse mundo, quando não nos submetemos ao único Senhor e Salvador, ao único Deus. Isso gera uma consequência gravíssima. E aqui nós vamos ver agora em Josué, no capítulo 22, amados, que gerou muitas mortes e pessoas que estavam na mesma barca, né, costumo dizer, eles pagaram, sofreram as consequências por conta do pecado deste homem. Para nós compreendermos tudo isso, nós vamos ler o capítulo 22, iniciaremos no verso 10 de Josué, para entendermos e analisarmos a destruição de não ser fiel ao único Deus. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: e eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte à terra de Canaã, nos limites pegado ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel ajuntaram toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem a peleja contra eles. Olha só, amados, ali as tribos, 2,5 tribos, levantaram um altar e causou tanta indignação para Israel, para as outras tribos, que eles saíram, juntaram os seus para destruírem, a fim de que Deus não se irasse com todos, para que todos não pagassem o preço do pecado, que a gente vai ver qual foi a consequência somente de um único homem pecando contra a destruição que trouxe para todo o povo. Então, para isso, eles já se levantaram para destruir tudo isso. Toda essa idolatria, todo esse altar, que vai saber altar de para quem que era, né? Para um Deus estranho, eles saíram justamente para destruir. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel. A cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade falaram-lhes dizendo... Aqui até, né, a gente vê os príncipes se levantando de cada tribo, junto com o sacerdote Finéias, para quê? Para irem até este povo e falarem: assim diz toda a congregação do Senhor. Olha só, o povo unido contra a iniquidade, até onde eles compreendiam. Que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de pior, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Existia um único altar, não vão erguer o outro altar. Venham fazer parte, venham congregar aqui conosco, mas não façam isso, porque todos nós pagaremos o preço. Agora, amados, não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? Por que eu disse que a probabilidade de ele ter levantado um altar para falsos deuses era grande? Porque é justamente o contexto que a gente está vendo aqui sobre Acã. Acã, aqui tratado, é Acar, tá, amados? No tocante às coisas condenadas, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel. Olha o pecado que Acar cometeu, veio a ira de Deus sobre toda a congregação, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Consegue? Amados, Acar não morreu sozinho na sua iniquidade.
Mas o povo pagou um preço alto por conta da ira de Deus contra a iniquidade dos filhos de Israel. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o demande. Aqui é eles relatando a Israel, aos príncipes, né, aos líderes ali, o que realmente eles estavam fazendo com aquilo, que não era um altar para Deus estranho, eles estão se justificando. Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Olha só, aqui nós vamos ver qual que era o medo deles e o porquê que eles construíram esse altar, que não era um altar para Deus estranho. Ó filhos de Ruben, ó filhos de Gad, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. O medo dele era que os filhos que faziam parte ali de Israel, que estavam na linha dentro, para cá do Jordão, não reconhecessem e não atribuíssem o temor também aos filhos dessas tribos. Então, olha o temor deles. Para serem lembrados, eles construíram um altar. Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunhos e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios, as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tende parte no Senhor. A preocupação deles, amados, era não ter nada para ser testemunho ocular de que eles queriam fazer parte e serem tementes a Deus. Olha só, né? Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. O único altar do Senhor era diante do tabernáculo que estava lá. Não existiria outro altar. Depois a gente até vê ali se criando dois altares. Isso irou muito, né, foi muito triste o que aconteceu depois de Salomão, a divisão dos dois reinos, e tendo dois lugares ali para sacrifício, para altares. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, quem com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gad e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos, e disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, os filhos de Gad e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gad, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel e deram-lhe conta de tudo. Com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais de subir a pelejar contra eles para destruírem a terra que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gad. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amados, olha o temor do povo. Aqui a gente tem o temor das tribos que estavam em Israel, que estavam em Canaã, preocupados que outros levantaram um falso altar. Amados, o medo daqueles que estavam em Canaã, de Israel que estava em Canaã, era que houvesse outro altar e que Deus se irasse contra isso e todos pagassem o preço, porque todos estavam debaixo do senhorio, eram um povo unido. Por mais que ali as duas tribos e meia estavam do outro lado do Jordão, eles faziam parte de Israel, tanto que eles dizem: não façam outro altar, mas venham aqui conosco
para que Deus não se ire contra nós. Olha a compreensão deles, o temor deles de não existir outro altar. E o que acontece do outro lado do Jordão? Eles, com medo de não fazer parte da sua linhagem, não fazer parte, não puderem ser submissos, não fazerem parte do povo de Deus, eles querem deixar ali um altar de testemunho ocular para que as pessoas compreendam e vejam que os descendentes deles são tementes ao único Deus. Olha a compreensão, porque eles já provaram na pele a consequência do pecado de Acã, da linhagem de Judá, de Er, do seu outro filho, que não se submeteram ao único Deus, que não se submeteram aos ensinos, aos conselhos, aos mandamentos que ali estavam. E aquele testemunho da maldição que foi dada por não ter submissão ao único e se prostituir com outros deuses, gerou neles o quê? Um temor e um tremor. Nunca mais nós vamos querer que qualquer um de nós se prostitua, porque sabemos o preço. E qual que é o preço hoje para essas pessoas? O preço dessas pessoas hoje é o inferno. Naquele tempo era a morte. Hoje, a morte também, porém, o destino o inferno. Por conta disto, amado, porque aqui também eles estavam sendo julgados pelas suas obras, né? É um outro julgamento do que para a igreja, é um outro pesar. Mas eles tinham tanto temor, amados, que se um do povo está-se em pecado, está-se não honrando, não se submetendo, criando outras doutrinas que não fossem a dos apóstolos, eles levantavam os príncipes, os líderes, os mestres ali, e iam até eles: por favor, o que vocês estão fazendo? A ira de Deus recairá sobre todos. Vocês não podem fazer isso. Olha a preocupação com a palavra, olha a preocupação com o coração de Deus, com o que Deus vai achar. Lógico, eles tinham um temor, porque eles sabiam que as pragas, por conta do pecado, o que gerava a proteção, a guarda, né? O que era o senhorio deles era o próprio Deus. E se eles não estivessem debaixo, né, por conta da decisão própria deles de obediência do senhorio de Deus, seria aberto milhares de pragas. As nações, os pagãos, os povos pagãos que estavam na sua redondeza poderiam atacar, destruir tudo, que é o que aconteceu várias vezes na história. Né? Foi o que aconteceu várias vezes, a gente vê no Antigo Testamento, o povo de Israel se prostituindo, recebendo falsas doutrinas, e aí de repente Deus, né, por conta de amar tanto o povo, né, ele precisa respeitar e deixar de lado, sair do senhorio, porque quem dá autoridade de senhorio de Cristo Jesus para a nossa vida é nós, são nós mesmos. Então olha a preocupação, que isso gere em nosso coração uma submissão, que nós levamos a sério a palavra, que nós sejamos realmente alinhados com os conselhos, com os ensinos de Cristo Jesus, da forma como devemos agir, devemos falar, devemos ensinar, com mansidão, humildade, retidão, verdade, justiça, para que não recaia sobre os povos. Realmente a gente vai ver isso recair sobre a injustiça desse mundo, mas que nós, debaixo do senhorio, que o Senhor provenha todas as coisas para nosso povo, a igreja de Cristo. Forte abraço a todos, espero que vocês tenham crescido em graça e conhecimento. Fique com Deus.